Não vai descer ninguém. Não sei, só sei que foi assim. Muitos filmes brasileiros são icônicos e isso é indiscutível. Mas por que o cinema brasileiro não explode igual os cinemas do resto do mundo? Assim como podemos ver em De Volta para o Futuro, que em 1985 já aplicava efeitos especiais, só que nós nunca vimos isso no Brasil mesmo em 2021. E a gente vê muito filme estrangeiro ganhando Oscar com filmes assim que são patéticos. Por que o Brasil não engata um? E o mais perto que a gente chegou foi com Central do Brasil, mas também não foi longe o suficiente. Por que isso acontece? Nesse vídeo explicaremos por que isso acontece e muito mais sobre o cinema brasileiro. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, vem com a gente nessa promessa desgraçada e nessa promessa sem jeito. Eu sou o Deison Dawson. Eu sou o Mr. Turtle e você está na Mundo Nerd. E se você, assim como eu, passa horas na internet, mas diferente de mim, você não tá ganhando nada com isso, você tá vacilando, irmão. Vou te dar uma dica aqui sensacional, que tá mudando a minha vida de mais de 40 mil pessoas no Brasil inteiro. Um curso magnífico, eu vou deixar o link na descrição. Comecei a fazer ele, já comecei a tirar dinheiro da internet, cara. Tem gente lá que tá fazendo mais de R$1.000 por dia. Ainda não sou um deles, mas vou chegar lá. Você não precisa de inscritos milionários, você não precisa de um monte de seguidores, um monte de curtida. Você pode começar do zero que você vai chegar até lá em cima. Eu já comecei a faturar, sou mais um que tá acompanhando, então vou deixar o link aí na descrição. Vem ser meu colega de turma e bora nessa, cara. É tudo nosso e nada deles. A história do cinema no Brasil começa em julho de 1896, quando ocorre a primeira exibição de cinema no país, na cidade do Rio de Janeiro. No mundo, o cinema tem início em dezembro de 1895, na cidade de Paris. A película exibida foi Saída dos Trabalhadores da Fábrica Lumière, dos irmãos Lumière. Inicialmente o cinema era mudo, e somente na década de 1930 o cinema surgiu falado. E o cinema foi evoluindo, o cinema brasileiro foi evoluindo, passou pelas gravações da Baía de Guanabara e teve a expansão no século XX, onde em 1914 foi exibido o primeiro longa-metragem produzido no país pelo português Francisco Santos, intitulado Crime de Banhados. E assim, nos anos 20 e 30, o cinema brasileiro atingiu uma grande expansão com publicações das revistas de Cinema para Todos. E depois viemos com a Atlântida e as Chachadas, criação do Vera Cruz. Mas foi apenas em 1960, com o caráter revolucionário, que o cinema aqui no Brasil se consolidaria focado nas temáticas de cunho social e político. E assim começou a surgir grandes movimentos do cinema aqui no Brasil, como o cinema marginal, o de Grudi, criação da Embrafilme, a Boca do Lixo e as pornochachadas. Foram coisas que foram marcando o cinema brasileiro. Mas por que, mesmo com tudo isso, com toda essa evolução, a gente nunca emplaca um filme que explode no mundo inteiro? A gente nunca emplaca uma obra-prima para ganhar Oscar de melhor filme estrangeiro ou algo assim? Nós temos muitos títulos bastante conhecidos, como Cidade de Deus, conhecido lá fora, Tropa de Elite, Enquanto a Noite Não Chega, e os filmes dos Trapalhões. E eu não sei se você reparou um padrão, mas tipo assim, o que a gente mais tem de efeito especial no Brasil era naqueles filmes do Didi quando aparecia um baú de ouro. É basicamente isso. Tem diversos problemas no Brasil que explicam por que o nosso cinema não dispara. De algum deles, a gente poderia dizer que as péssimas atuações a nível Malhação poderia ser um, mas não seria o suficiente, porque a gente tem grandes atores, cara. Fernanda Montenegro, Wagner Moura, são atores que se consolidaram até lá fora mesmo. Então não seria justificativa, porque talvez se montasse um filme com um elenco épico, ele iria pra frente. Também poderíamos dizer que o motivo do cinema brasileiro não avançar é pela falta de interesse no próprio Brasil. Se a gente for reparar, a gente sempre sonha em ter uma escola assim como nos Estados Unidos, com os armários, os jogadores de futebol, as líderes de torcida, e acaba que a gente meio que esquece de como é o nosso Brasilzão aqui. Mas eu não posso culpar o público quer assistir o que ele quer assistir. Eu não vou assistir SOS Mulheres ao Mar 3 quando tá passando Vingadores. Me desculpa, eu não vou. Eu não vou pagar R$20 pra assistir qualquer filme patético que o cinema brasileiro tem a me oferecer quando tem um blockbuster americano passando. Mas é muito decepcionante saber que um youtuber sozinho consegue fazer efeitos tão extraordinários que superam 1000 vezes esses filmes do nosso cinema brasileiro. Que tem toda uma indústria e empresas por trás. Basicamente, de muitas coisas que a gente poderia, justificativas que poderia dar, os horários dos filmes que são lançados no cinema, os cinemas não querem expor os filmes brasileiros, o Brasil não divulga muito. Cara, vocês podem falar o que quiser, pra mim a culpa é única e exclusivamente de quem? Novamente, o Estado. O Estado é o culpado do cinema brasileiro ser como ele é.
todo o cinema brasileiro, ele precisa do patrocínio do Estado para vingar. É tanta lei, é tanta burocracia que não é permitido um filme angariar nem recursos externos. E mesmo quando ele consegue chegar ao ponto de angariar recursos internos, nenhuma empresa tem interesse. Porque pelas altas taxas de impostos, né? Tipo assim, é muito difícil. O Brasil passou por várias crises ao longo de todos os seus anos. E mesmo sendo um cinema tão antigo aqui no Brasil, não teve como ele crescer. Ele foi sempre limitado pelo Estado. Foi sempre muito imposto, muita crise. Como é que a pessoa ia ter dinheiro para investir na indústria de cinema? E esse nem é o ponto principal. O que mais falhou a indústria do cinema foi a própria corrupção dentro do movimento do cinema. Atores usando a Lei Rouanet para encher os seus bolsos de dinheiro. Vários governantes que passavam e fingiam que iam lançar um filme, então davam um orçamento multimilionário para um filme que ia gastar apenas alguns 20 mil reais. Faz um filmezinho de comédia ali, numa cidadezinha básica. Cenário mesmo, o figurino é o mesmo, 3, 4 personagens principais e alguns figurantes, faz aquelas piadinhas clichê e dá milhões de dinheiro e desvia essa verba toda. Embolsa tudo. E assim, foi matando o cinema brasileiro, não deixou ter competição, não deixou ter concorrência, não fizeram um bom marketing dos nossos filmes. E assim foi. Os nossos filmes que vingaram lá fora são Tropa de Elite, Cidade de Deus e Central do Brasil. Filme de violência, cara. O que vinga lá fora é violência. O Brasil é a cara da violência lá fora. Como é que a gente vai vingar qualquer coisa quando essa é a visão que a gente tem do nosso próprio país e as pessoas de fora têm essa visão do próprio país? Potencial nós temos aqui no Brasil. Muito potencial. A gente tem muita criatividade. É só olhar os canais de YouTube. Cara, tem cada canal criativo, manual do mundo. Aquilo dava uma super série, saga, filmes, tudo. O canal do Gusto também, com aqueles seus trailers de filmes que todo mundo gostaria que tivesse de verdade. O canal do Castanhari, do Nostalgia, é incrível, é impecável. Então a gente tem qualidade, a gente tem criatividade, a gente tem bons atores. O que tá faltando é o Estado tirar a mão. Mas assim como ele põe a mão em tudo, ele não vai tirar a mão do cinema brasileiro. Porque é uma indústria que fatura muito, cara. Você pega um filmezinho, gasta 100 mil pra produzir ele, com um roteiro pífio, ridículo, e você pega, coloca lá no orçamento, na folha de pagamento e tudo, que custou milhões. E todo o resto da grana vai pro dinheiro desses caras que estão desviando essa verba. Assim como vários atores também, que se aproveitam disso, sempre se aproveitaram e usam isso pra se marketear, pegam qualquer filme só pra se marketear. E não o suficiente em estragar a indústria brasileira, as novas regras querem estragar o que vem de fora também. Por exemplo, agora a Netflix é obrigada a ter uma certa porcentagem, não lembro se é 30%, de filmes nacionais. A Disney Plus, com todo o seu catálogo, é obrigada a colocar filmes brasileiros no seu streaming porque é lei, né? Ela é obrigada. Aí me diz, quão saudável é isso? Qualquer hora dessa a Netflix se emburra com o Brasil e vai embora? E aí, nem entretenimento a gente pode ter de fora. O de dentro já é uma merda, a gente não pode ter entretenimento de fora. É patético, é revoltante, cara, a situação que a gente vive. Os caras roubam em todos os âmbitos, por que não roubariam no entretenimento? E não é nem só a questão dos streams que pega também, ou da carga tributária, dos altos impostos. Eles inventam leis absurdas. Tem outras coisas que eles fazem de errado. Por exemplo, quando vai pegar um filme americano que vem pro Brasil e na hora de chegar a dublagem, em vez dos estúdios de dubladores pegarem dubladores que trabalham com isso, que são consagrados, grandes nomes que vivem, que respiram a dublagem, estudam, aprendem sobre, estão sempre se reinventando. Eles são atores, eles fazem curso de atuação de teatro, eles são atores para poderem representar perfeitamente o que está sendo passado pelo filme. Em vez de fazer isso, o que os estúdios fazem? Colocam um Luciano Huck da vida para dublar. Simplesmente porque o cara tem nome, simplesmente para atingir aquela senhorinha, aquela mulher dona de casa que tá lá assistindo TV e de repente, esse filme de criança aí vai ter um Luciano Huck, vou levar minhas crianças para ver. Então acabou que a própria cultura do brasileiro de exaltar aquele que tem um nome grande acabou se autodestruindo, né? Coloca aquele, ele tem nome grande, coloca ele ali pra dublar e acaba caindo o nível, baixando o nível de qualidade das nossas melhores obras. É frustrante, mas essa é a realidade. O cinema brasileiro ele nunca vai vingar lá fora. Não espere. E não adianta ficar caindo naquela falácia de a dublagem brasileira é a melhor do mundo inteiro. Quem te inventou isso é um mentiroso. Não tem ninguém, não tem um estúdio no mundo que fica lá. Vou assistir esse filme alemão com dublagem em francês. Agora eu vou assistir esse filme tailandês com dublagem chinesa. Pra chegar a uma conclusão de qual é a melhor dublagem. Não existe isso, ninguém faz isso. As pessoas falam que a dublagem brasileira é a melhor do mundo simplesmente porque tem aquelas piadinhas e referências internas. Mas isso é legal, mas acaba estragando. Por exemplo, eu lembro de um filme, eu não lembro qual filme, mas que tinha a dublagem Tá Tranquilo, Tá Favorável.
Esse meme morreu já, ninguém usa esse meme. Então se eu for assistir esse filme hoje, se as crianças forem assistir esse filme hoje, não vai fazer sentido nenhum. São piadinhas que morrem, não faz sentido colocar piada por colocar piada. Referências à cultura brasileira por colocar. Ele tem que fazer um sentido na própria história. A dublagem japonesa vai ser a melhor no Japão. Obviamente, e a inglesa vai ser a melhor na Inglaterra. É a dublagem que traduz o filme pra eles? Ou você acha mesmo que o inglês vai colocar a dublagem brasileira pra ficar vendo um filme americano? Ah, convenhamos, né, guys? Então sim, é injusto falar que é tudo ruim aqui. A gente sabe que tem filmes maravilhosos. Um dos meus filmes preferidos, não só do Brasil, do mundo inteiro, por exemplo, O Homem que Copiava, um filme que eu não canso de rever, e é brasileiro. Os filmes dos Trapalhões mesmo, eu posso ver 1000 vezes, eu vou continuar gostando dos filmes dos Trapalhões. Só que eu continuo triste, porque eu queria que crescesse mais. A gente tem potencial. Qual a chance de o Brasil um dia produzir algo como o universo da Marvel? Ou um De Volta para o Futuro, ou um Senhor dos Anéis? Não vai, cara. Até hoje a gente não sabe trabalhar com efeitos especiais, sendo que um youtuber sozinho num estúdio de casa com um computador básico tá fazendo efeito melhor que uma indústria toda do cinema brasileiro. É revoltante a gente só ter filmes básicos. Eu queria, era nível Guerra Infinita mesmo, com o Doutor Estranho aparecendo seus clones. Eu queria isso aqui no Brasil, o Didi fazendo seus clones de poeira lá e sendo o seu trapalhão favorito. E além disso tudo, eu ainda consigo te explicar outro ponto. Esse patriotismo babaca que a gente tem, eu não posso nem dizer que é patriotismo, esse abrasileiramento que a gente tem de as nossas comidas são as melhores, nossas mulheres são as melhores, sabe? Essa soberba que a gente faz a gente acreditar que nossos filmes têm que ser só sobre a nossa cultura. E o que não faz sentido nenhum. Ou você acha mesmo que o filme Shang-Chi é sobre a cultura americana? Pantera Negra também retrata a África, mas é um filme americano. A gente não precisa necessariamente falar só do que tá aqui no Brasil, fazer um filme básico de um cara que vive, sei lá, vive no subúrbio, vive numa cidadezinha parada. A gente não precisa ser um filme assim, pode ser algo grandioso, a gente consegue fazer isso. E repara bem, se os filmes brasileiros não é sempre a mesma coisa. Ou é um coitadinho que quer ganhar a vida e acaba se metendo em umas erradas, ou é um empresário babaca condenando os empresários, não sei o que. É aquele pique de novela. Mano, eu não vou pagar 30 reais no cinema pra assistir um capítulo de novela de 2 horas. Não venha tentar me enganar. O cinema brasileiro é frustrante, ele é medíocre. Ele se contenta com pouco. Os caras gravam nas coxas, os atores ficam... Você vê as cenas dos atores debochando na própria cena. Esse é o problema, se contenta. Olha só como nosso filme brasileiro é engraçado. Porque temos que valorizar a nossa cultura brasileira. Vá ao cinema assistir SOS Mulheres ao Mar 7. Vá ao cinema assistir Até que a Sorte nos Separe 14. Irmão, caguei. Se tiver passando na TV, claro que eu vou assistir. Eu gosto de Até que a Sorte nos Separe. Eu gosto de SOS Mulheres ao Mar. Eu gosto dos filmes brasileiros. Mas não me peça um centavo por isso que eu não vou pagar. Eu não assino Netflix pra assistir filme brasileiro. Você me coloca Senhor dos Anéis do lado de Os Penetras. Você acha mesmo que eu vou assistir Os Penetras? Me poupe. Não, e se você é revoltado assim, tanto quanto eu, por que você não fala aí as suas decepções do filme brasileiro? O que você queria que tivesse aqui no Brasil? Comenta aí embaixo os filmes que você gosta e os que você não gosta também. E compartilhe com seus amigos que também tem essa revolta. Cara, o cinema brasileiro ele não merece ser tratado como ele é tratado. Mas não tem o que fazer. Só me oferecem merda. Como é que eu vou assistir merda? Eu não vou assistir merda, me desculpe. Meu tempo é valioso demais pra perder com isso. Se inscreva no canal se você compartilha dessa revolta. Junte-se a nós para que algum dia no futuro nós podemos construir um Brasil com filmes bons de verdade. Quem sabe se esse movimento não crescer. Eu sei que somos só 2 caras gritando aqui, querendo que o cinema brasileiro melhore. Mas quem sabe se esse movimento não crescer, pode vir investimentos de fora e as pessoas começarem a acreditar em projetos. Talvez até pegar um youtuber como um Gusta, que faz trailers magníficos e desenvolver um filme desse cara. Porque capacidade nós temos. A gente só precisa de uma chance. A gente só precisa de uma chance. Então vamos lá, galera. Vamos tentar fazer essa chance. Isso aí, tchau!